Amigas e amigos, antes de tudo eu quero agradecer as mensagens que já chegaram, que estão chegando, que vão chegar, de felicitações pela passagem do meu aniversário neste 27 de março de 2018, completando 56 anos de idade. Agradeço a todos e a todas com um abraço. Dito isso, eu quero comentar alguns flagrantes desta caçada infame, dessa sanha, para impedir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. É um desespero. Os flagrantes são coisas assim que a gente fica impressionado, acredita, porque está vendo, está lendo. Se alguém contasse, vocês estão exagerando, não pode ser isso. Como é que é um grau de insanidade desse? Certamente as pessoas que... Um marciano, aquela imagem que se usa muito, um marciano que chegasse aqui para tomar anotações sobre os comportamentos da humanidade, eu não acreditaria, depois de 2000 anos aí de dita civilização cristã, depois da Era das Luzes, da Revolução Francesa, a gente vê esses comportamentos, realmente é inacreditável. Aqueles cachorros loucos lá, que ficam jogando pedras, tentando atingir o ex-presidente Lula, aquilo é doido varrido, Se eles verem um avião e achar que o Lula está naquele avião, eles ficam tacando pedra no avião. Doido varridos, totalmente inoculado aí pela essa ideologia da Cracoa-Igrejolândia. Agora, esse comportamento a gente vê com outras características na mídia. Eu não costumo perder tempo com detrito sólido de maré baixa, como se dizem por aí, mas às vezes a gente tem que pisar na lama para ver as coisas de perto. Eu quero pegar aqui a coluna da Eliane Cantanhede, conhecidíssima ratazana aí desta guarda pretoriana midiática, em torno da Operação Lava Jato, que eu tenho falado aqui, que ela dá o título com interrogação, corretivo no elemento, interrogação, se referindo ao Lula, que o Lula perdeu um pouco a paciência com aquele boçal que ficou tacando ovo nele lá em Chapecó e falou para a polícia ir lá, dar um corretivo nele, alguma coisa assim, e ela prossegue, soou estranho, até uma provocação, Lula sair em caravana no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, justamente quando o TRF4 de Porto Alegre estaria confirmando a sua condenação a 12 anos e um mês aí de prisão, a pena que eles impuseram ao ex-presidente Lula. Exatamente por isso que ele tinha que estar lá, para dizer, vocês são patetas, picaretas, eu estou aqui com a verdade, com a história do meu lado, com a ideologia do povo do meu lado. É proibido agora ir e vir? Quem... É isso, é detrito sólido de maré baixa, mas reproduz. É o que eu disse, as mãos que estão lá jogando pedras são as mãos que assinaram sentenças, são as mãos que confirmaram sentenças, são as mãos que escrevem coisas como essa aqui. O cachorro louco, aqueles dois lá ficam atirando pedra em avião, doidos varridos. Esses aqui se fingem de doidos, que isso aqui é ideologia, é o cérebro da coisa. Aí ela prossegue, primeiro porque ele se pôs perigosamente próximo ao palco da decisão. Por que perigosamente? Aqueles patetas vão intimidar o ex-presidente Lula? Uns anões do ponto de vista moral vão intimidar o Lula? Patetas. Prossegue ela, segundo porque o Sul é refratário a Lula e não é de hoje. Que Sul? Refratário a Lula? Aonde? Como que é a coisa mesmo? Quantos prefeitos não foram eleitos em Porto Alegre, em várias outras cidades dos 3 estados do Sul, prefeitos ligados ao PT, o governador Roberto Requião do Paraná, que foi eleito, reeleito, depois eleito de novo. Como assim refratário? Ela tá falando de quê aqui? Ela está defendendo refratário aos cachorros loucos. Agora cachorro louco tem em São Paulo, tem em Brasília, tem em Belo Horizonte, tem em Fortaleza. Cachorro louco é cachorro louco. E ela aqui latindo, a regra do latido. Tenho dito aqui, enquanto imperar a regra do latido, teremos cada vez mais cachorros loucos. Terceiro, porque a presidenta do PT, presidente do PT, eles têm medo de falar presidenta. Deve causar algum tipo de alergia neles, A presidente do PT, Gleice Hoffmann, que está na primeira fila das ações do STF, é do Paraná. O que é isso aqui? O que tem a ver as calças com outra coisa muito parecida com a Eliane Cantanhede? Ela prossegue, os petistas e seus satélites, os satélites são os MST e tal, os partidos aliados, PCdoB e tal. Os petistas e seus aliados, seus satélites, nunca jogaram ovo em ninguém? Nunca tiraram pedra em protestos contra adversários? E Lula nunca ameaçou convocar o exército do Stedley, referindo-se a João Pedro
Stedley do MST. Isso aqui é uma frase que eles distorceram, semelhante a uma história do Prestes, está aqui nesses livros, né, que eles criaram, foi um dos pretextos para caçar o registro do Partido Comunista do Brasil, que uma pergunta capciosa, se o Brasil entrasse em guerra com a União Soviética, como o Partido Comunista se comportaria. O Prestes diria que numa guerra como essa, aproveitaria o momento para libertar o Brasil, né, do jugo imperialista, ou a linguagem que ele usava na época, e consequentemente daí deduziram que ele estava defendendo a União Soviética contra o Brasil. Fizeram um escândalo em torno disso. É a mesma coisa, o Lula falou do povo, do MST, cadê o seu povo, seu exército? Stedley, vão mobilizar esse povo para defender a democracia, defender o Brasil. Não tem essa conotação que esses porcos midiáticos procuraram dar. E ela recupera isso aqui com essa linguagem exatamente do jornalismo porco, de rato, né, pretoriano. E prossegue, então, é aquela velha história, pimenta nos olhos dos outros. Tal. Uma coisa não está clara, mesmo quando se lê o noticiário, quem são os que protestaram contra Lula na região sul? Eles são vinculados a algum setor, igreja, movimento? Estavam ou não a serviço de uma outra candidatura e partido? Espontaneamente ou a soldo? Na versão de petistas, eles são da extrema-direita, apoiadores de Jair Bolsonaro, por exemplo. É claro, quem viu lá sabe que aquilo ali é bolsonaristas, né? Bolsomoristas, lavajatistas, né? Cachorro louco. A definição é essa, cachorro, doido varrido. Né? E ela prossegue aqui, os indignados com o mecanismo, eu chamei aqui no vídeo passado, chamei de documentário, acho que não é documentário, mas eu sinceramente não vi isso. Isso é outro detrito sólido de maré baixa, né? O mecanismo de José Padilha são os mesmos que aplaudiram a cadeira, o golpe de 2016 na Universidade Nacional de Brasília, uma universidade pública. É a história da pimenta de novo, quer dizer, ela comparando essa farsa aqui do quadrilheiro José Padilha, né, que não prestou conta, quem financiou não sei, essa série, que é isso aí, né, essa farsa, né, essa propaganda de fascistas, né, atiçando cachorros loucos, e dizendo que os partidos políticos são quadrilhas, e botando coisas na boca do personagem que seria Lula. Ele diz que é uma ficção, né? Agora, ficção, a liberdade, né, de fazer ficção, né, permite que ele faça esse tipo de coisa. É uma calúnia, atiçando cachorros loucos, atiçando ódios, né, tem lógica nisso? Pode ter legalidade, pode ter liberdade poética, liberdade do raio que o parta. Agora, que é um quadrilheiro, claro, ele tem o direito de falar isso e eu tenho o direito de chamar ele de quadrilheiro, porque ele chamou os partidos políticos de quadrilha e ele não prestou conta de quem financiou essa série, acho que é série que chama isso aí. Né? O Sérgio Moro também falou disso no Roda Viva, né? Ele disse que isso era perfeitamente aceitável, não sei o quê. Outra coisa, estava no jornal O Globo, né? O Padilha dizendo que a esquerda enlouqueceu, ficou tão hipócrita quanto a direita. E ele é o quê, então? Ele é de direita, de esquerda? Que diabo que ele é? Ele é um ET? Olha como um vigarista. A linguagem do vigarista a gente pega na primeira, né? Na primeira, o Sérgio Moro elogiando, né, dizendo que ele foi questionado lá esse programa Chapa Branca, lá, Roda Viva, né, que ele disse que tanto a série como o filme, outro, né, suspeita de corrupção grossa, o filme A Polícia Federal, a Lei é para Todos, tem o mérito de chamar a atenção para a dificuldade de combater a corrupção no Brasil. Ele diz, entre aspas, se servirem para alertar para este problema, já cumpriram um importante papel. Fazendo apologia, né? Quando eu digo que as mãos que atiram pedras lá dos doidos varridos, cachorros loucos, são as mesmas, aí ó, o mesmo linguajar, né? O mesmo diapasão, o mesmo tom, eles tocam na mesma banda, né? Na mesma orquestra. Tem um outro caso aí também que ilustra isso, que é essa questão do STF sob ataque. O STF está sob ataque por conta dessa história do habeas corpus do ex-presidente Lula. Os gritos do Barroso, né, o pangaré da Globo lá, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que se assemelha muito com os gritinhos do Sérgio Moro, que é uma coisa ele aparecer lá na TV, nos eventos aí, todo engomadinho, outra coisa quem acompanha as audiências vê os gritinhos dele, os comportamentos, quando ele é contrariado, quando ele é pego em flagrante pelas defesas, né, dos perseguidos por ele, como ele se comporta, tipicamente fascista, como esse Barroso, parece uma galinha choca quando provocada.
né? E tem aí um outro caso de um outro doido, né, desses que andam por aí falando todo tipo de groselha. Ele é o procurador de justiça do Rio de Janeiro, chamado Marcelo Monteiro, membro do movimento de combate à corrupção e à impunidade. Quando tem esses nomes, a gente já pode ficar com o pé atrás. Esses nomes assim, combate à corrupção, Brasil Livre, Brasil Limpo, limpar, essas coisas todas, a gente pode ter certeza que é gente de galinheiro, é pau de galinheiro. São os paus de galinheiros que estão ali, né? Vamos limpar aqui tudo com pau de galinheiro. Como fazem aí esses boquirotos da Operação Lava Jato, que ele disse na abertura lá de um evento no Tribunal de Justiça do Rio, que ele ironizou os protestos pela morte da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, chamou de exploração política de um cadáver. Ele falou. E disse também que há dois lados da justiça, o sério e imparcial, de Moro, e o outro lado, o do Supremo. Olha aí. E diz também que o PT é pior que o grupo do ex-governador Sérgio Cabral, que buscava apenas, entre aspas, o enriquecimento pessoal dele e de seus líderes, enquanto o Partido dos Trabalhadores tem um projeto de poder. Só faltava um partido político não ter projeto de poder. Agora, o que ele quer dizer é o seguinte, que o PT tem um projeto de poder para implantar um esquema de corrupção. Isso que ele quis dizer. É isso, né? A platitude, a engrenagem que alimentam os doidos varridos, os cachorros loucos. Agora, no mérito, aí a coisa... Quando a gente vai no mérito, a gente vê claramente que tudo isso aqui são os vigaristas aí a soldo, né? Eu não sei se eles são corrompidos do ponto de vista pecuniário, não posso dizer isso. Agora, do ponto de vista moral, são totalmente corrompidos, né? E a gente vai no mérito. Agora teve um caso aí, não faz muito tempo, do Alberto Youssef fazendo uma denúncia na cara do Sérgio Moro, instado pela defesa, pelo Cristiano Zanin, que é o advogado de defesa do Lula, sobre um acordo que ele receberia grana do que a Lava Jato recuperasse, ele receberia uma parte, né, por ter colaborado, feito as delações premiadas. Alguém viu isso aí na mídia? Alguém investigou isso? Como é que é a história? Isso não é corrupção? Se isso não é corrupção, então vamos... Aquela história do Stanislau Ponte Preta, né? Ou instauremos a moralidade ou completamos todos. Algo assim, uma frase bem conhecida dele. Aí tem o editorial do jornal o Globo hoje, né, que é a confissão de tudo isso. Podemos dizer que fecha toda a equação, que ele dá o título aqui de Lula, ficha suja, garante pressão sobre a lei de ficha limpa. E aí ele vai fazendo a tese de que a questão fundamental é impedir que o Lula seja candidato. Esse é o grande problema, o grande nó deles. Porque se o Lula for presidente, desmonta o golpe, ganha as eleições e acabou a história. Esse é o grande dilema deles, né? Que dizem que nada transcorre sem percalços nesse processo do Lula, né? Devido à ação da defesa de tentar, de todas as formas, postergarem um desfecho que confirme a impossibilidade de Lula tentar retornar ao Planalto pela terceira vez. Agora só faltava a defesa não defender o acusado, né? É o que o Globo está pregando aqui. Então instaure-se logo os inquéritos policiais militares, os IPMs, né, da época da ditadura, do Tribunal Fraser, do regime nazista. É isso que, no fundo, a leitura que se permite aqui, olhando de perto o pântano aqui, né, a lama, é isso aí. Aí diz aqui, mas nos desdobramentos desse habeas corpus, o entendimento da prisão em segunda instância deve ser alterado, num retrocesso. Ele foi estabelecido, aí vai historiar a coisa, né? Até 2009 não tinha jurisprudência, em 2009 teve uma jurisprudência, em 2006 e em 2016 eles alteraram a primeira jurisprudência para adotar a jurisprudência da Lava Jato. E eles dizem, o editorial diz isso aqui abertamente, que diz o seguinte: em 2014, 2 anos antes de ser estabelecida a tradicional jurisprudência do início do cumprimento de sentença a partir do julgamento do recurso em segunda instância, foi criada a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que logo começou a desvendar o petrolão. Ou seja, teria que adaptar a jurisprudência à lógica da Lava Jato, não da Constituição. É isso que ele está dizendo aqui. A gente vai pegar no mérito, tem um caso aí de uns professores de processo penal da PUC do Rio Grande do Sul, que é o Gustavo Badaró e o Auri Lopes, que mandaram uma carta para o STF, né, defendendo a lógica da coisa, da Constituição, né, a questão do trânsito em julgado, e pega a questão do Código de Processo Penal, né, que é o artigo que está... ele foi aceito, né, tem uma linguagem que eles falam aí, foi recepcionado
pela Constituição. No artigo 5º da Constituição, inciso 50, alguma coisa, né, ele foi recepcionado. Agora, o código que não foi recepcionado é o 260, do mesmo Código do Processo Penal, que é lá de 1941, auge do Estado, da ditadura do Estado Novo. Quem foi recuperar esse Código 260? Que o Gilmar Mendes derrubou, exatamente porque não estava recepcionado na Constituição. Quem restaurou foi a Operação Lava Jato para fazer mais de 200 sequestros aí dessas condições coercitivas, entre esse sequestro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Agora, a gente viu o cinismo do Sérgio Moro lá nesse programa Roda Viva, defendendo inclusive uma PEC, dizendo ele que se for derrubada essa jurisprudência, tem que fazer uma PEC. Isso é o Marciano que eu falei aqui, ele não acreditaria que um juiz de primeira instância fez uma defesa dessa, uma proposta dessa, uma emenda na Constituição, para quê? Para atender ele, a Lava Jato dele. Sabe? E aí tem um caso que o Leno Streck, eu vou deixar o link aqui, que alguns vídeos aí atrás eu comentei isso aqui, cobrei, falei, ué, mas eles estão dizendo que não tem presunção de inocência, isso foi o Grupo Globo, aí depois se espalhou Ricardo Noblar, a rataria pretoriana, diz que em 196 de 198 países da ONU não tem a tal da presunção de inocência, o tal do trânsito em julgado e tal. Aí o Leno Streck, né, desmente ele com uma nota, inclusive, de uma associação de hermeneutas, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Pegos na mentira, no flagrante. É impossível que países mais desenvolvidos, né, sobretudo aí esses que passaram por processos traumáticos na Europa, né, mesmo os Estados Unidos, que não tenham lá a presunção de inocência. Eu falei isso, alguém está devendo aí uma explicação sobre isso, porque não é possível que esses frasistas lá de porta de banheiro de rodoviária da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, estejam falando algo que seja crível, que seja verdadeiro. Essa é frase de porta de banheiro de rodoviária, porque eles andam publicando lá e dizendo coisas como essa, aí ele vai lá e desmonta isso aí, o Leno Streck. Olha aí. É isso que eu falo, né? Quando a gente olha de perto, a gente vê que se trata aí de gente da pior espécie, da picaretagem mais grossa, né? Por tudo isso que eu sempre digo aqui, que é necessário a gente ciscar para dentro numa situação como essa para a gente enfrentar o golpe. Tem aí uns grupelhos, falei aqui recentemente aí dessa crítica cretina, esquerdista, né? Tem uns grupelhos que ficam criticando um, criticando o outro, né? Tem aí, por exemplo, vi agora recentemente um comentário desse Rui Costa do PCO, né, fazendo críticas cretinas, né, e outros comportamentos também. Não é só esses esquerdistas aí que não tem compromisso, né, com a consequência, né, de um enfrentamento, de uma oposição programática ao golpe, né? Tem outros aí também, né, ciscam para fora. Acho que esses aí a gente tem que desconsiderar e procurar unir todos que estão realmente com o propósito de enfrentar o golpe com uma oposição firme, consequente e programática. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.